Esta noite, amados irmãos e amadas irmãs, em atitude de novo extraordinária, por razões que vão ficar cada vez mais claras ao longo de nossa conversa, repetiremos a leitura de 2 salmos, os mesmos que foram lidos na semana passada, porque eles nos descrevem a incomparável maravilha da onipotência justa e misericordiosa do sempiterno e altíssimo Deus, e o poder do arrependimento sincero e da obediência, para que nos seja concedida a salvação. Lendo o primeiro salmo, Salmo 93. Iá reina, está vestido de majestade. Iá revestiu-se e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor Deus. Os rios levantam seu ruído. Os rios levantam suas ondas. Mas o Senhor Deus nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor Deus, para sempre. Amém. Agora leremos o Salmo de número 106, 106. Louvai a Iá. Louvai a Iá, porque ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar as obras poderosas do Senhor Deus? Quem anunciará seus louvores? Bem-aventurados os que guardam o juízo, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor Deus, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria da tua nação, para que me glorie com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não entenderam tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão de tuas misericórdias. Antes, o provocaram no mar, sim, no mar vermelho. Não obstante, ele o salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Amém. A partir desse momento, como só é acontecer em nossas congregações, minha câmera será fechada, por razões repisadamente explanadas. Peço neste momento, mais uma vez, ao irmão cronarca em memória, o obséquio habitual de gerenciar a cronometragem, com a competência de sempre, e alertar-nos quando completarmos 40 minutos de preleção, se tal fato acontecer, para que possamos fazer, se for o caso, uma racionalização da linha expositiva. Combinado, amantíssimo irmão Marcelo? Combinado. Então vamos fechar a câmera. Dessa vez lembrei-me. Faremos uma pausa estratégica para a edição do vídeo. Amados irmãos e amadas irmãs, antes de avançarmos para procedermos à finalização do exame sinóptico do capítulo 7 do livro de Apocalipse, analisando os versos 9 a 17, que abordam a grande multidão, proclamo uma vez mais, e nunca me cansarei de fazê-lo,
minha vibrante alegria em ratificar que esse estudo está amparado crucialmente na posição interpretativa historial, apresentada, defendida, ministrada e praticada pela Igreja de Deus, a qual tem como supedâneo chaves bíblicas insofismáveis e a sequência cronológica dos atos humanos no decurso da história. Também volto a reforçar e a ressaltar que este viés exegético da Igreja de Deus é abordado de forma alargada e detalhada no livro digital Revelando o Apocalipse, obra vultosa e certamente direcionada pelo Altíssimo Deus, a qual nossos amados irmãos Flávio e Gilberto apresentaram em uma, para dizer o mínimo, vigorosa série de vídeos, a qual, posteriormente, teve sua transcrição e compilação empreendida com muito zelo pelo amado irmão Marcos Cunha. A eles, nosso eterno agradecimento. E mais uma vez, repito, a enérgica recomendação apostólica de que todas as pessoas, notadamente aquelas seguidoras genuínas de nosso Senhor e Redentor Jesus Hamashia, que conheçam esse estupendo manancial espiritual para consolidarem a expectativa e a robustez da bendita esperança naquilo que nos é profusamente pronunciado e assegurado. Dito isso, iniciemos agora o estudo previsto para hoje. Preservando a metodologia que vimos praticando, antes de continuarmos, faremos primeiro uma rememoração bem resumida dos versos 1 ao 8 do capítulo 7 do livro de Apocalipse, versando sobre os 144.000 selados, que apreciamos na reunião congregacional pretérita. Muito bem. Então, vamos lembrar o que aconteceu. Após a abertura dos 6 selos, em que os primeiros juízos de Deus foram destinados sobre o Império Romano Pagão, nós temos a informação de que 4 anjos foram ordenados para reter os 4 ventos da terra. Nós sabemos, na simbologia profética, que ventos, geralmente, tipificam guerra em andamento, ou condições para que uma guerra se instale e continue. Por que isso? Porque havia necessidade de uma paz para que fossem seladas as primícias da nossa fé. Os 144.000 servos de Deus, 12.000 de cada tribo de Israel. Então, esses são os 144.000 selados, descritos nos primeiros versos do capítulo 7. Recordando, quem são esses 144.000? É um grupo com características muito bem especificadas que nós vamos recordar aqui. Primeiro, eles são apresentados como entoando um cântico novo que só eles podiam cantar. Eram todos virgens. Nunca se contaminaram com mulheres. Então, estamos diante de mais uma simbologia profética.
Que virgindade é essa à qual o texto se refere? Mulheres, ou vamos usar a palavra no singular, mulher está associado à igreja, tanto a igreja verdadeira quanto uma igreja apostatada, e também a doutrina ensinada, professada e praticada pela igreja. Então, esses 144 mil foram virgens porque nunca se haviam contaminado com doutrinas pagãs. Eles eram judeus, todos eles judeus de linhagem biológica, integrantes das 12 tribos de Israel. Muito bem. Então, eles eram israelitas na carne. Quando a gente fala israelita, estamos abrangendo as 12 tribos. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim do sul e as 10 tribos do norte. Então, genericamente, nós falamos israelitas. Tenho lido muito apontamentos feitos por exegetas judeus, historiadores judeus, que dizem que não é preciso falar israelita. Podemos falar judeus, mas em outro momento a gente conversa sobre isso. Então, esses 144 mil foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Iá e para o Cordeiro, para nosso Senhor Jesus Hamashia. E que selo foi esse que esses 144 mil receberam? Alguma coisa, algum adesivo? Não havia esparadrapo naquela época, nem nada que colasse, talvez grude, mas será que eles receberam algo colado na testa? Ou será que nós estamos falando aqui de algo espiritual? Sim, é disso que estamos falando. É sempre importante lembrarmos que o inimigo não tem uma criatividade santa. Ele é um plagiador. Ele está sempre espreitando o que o sempiterno Iá faz para copiar e adaptar para a sua mesquinharia, a sua impiedade. Então, como a marca do sempiterno Iá é uma marca espiritual de adoração, nós vamos ter uma grande oportunidade de conversar detalhadamente sobre isso mais à frente. O objetivo não é estender esse tema, mas sugiro que leiam, tão logo seja possível, Deuteronômio 6:4. Lá está definida a marca de Iá, a marca do Altíssimo, único Deus vivo e verdadeiro. Agora, quando aconteceu esse assinalamento das primícias representadas pelos 144 mil? Essa aplicação da marca espiritual de Deus começou a partir daquilo que nós chamamos de efusão do Santo Espírito de Deus no Pentecostes. Isso está em Atos 2, por volta do ano 30. E o selamento terminou por volta do ano 34, com a execução de Estevão por apedrejamento, em Atos 7. Alguns críticos da interpretação historial e fundamentada em chaves bíblicas sobre o que acabei de falar é a seguinte: mas terá sido possível completar selamento de 144 mil homens em um período tão curto quanto 3 anos e meio? A resposta é óbvia. Sim. Após a ascensão de nosso Senhor Jesus Hamashia,
ao céu, nós lembramos que a igreja era pequenina, composta, segundo Atos 1, versos 13 a 15, de 120 pessoas. Porém, no dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias após a Páscoa, Pedro, tomado pelo Espírito Santo, fez uma pregação tão vibrante, tão, como diria minha mãe, nem sei o que ela diria nesse momento. Esfuziante. Muito obrigado, Pedro. Que ele, ao pregar ali para os israelitas que vieram de todas as partes do mundo da época, conseguiu a conversão de aproximadamente 3.000 pessoas em um único dia. Atos 2, 41 e 47. Depois mais 5. E isso, mais tarde, em Atos 4, nós somos informados de que mais quase 5.000, logo em seguida, se converteram. Ou seja, isso demonstra claramente um crescimento exponencial do número de integrantes da Igreja de Deus. Em Atos 4, 32, é dito que houve uma multidão. E o testemunho bíblico continua. Em Atos 5, 14, a multidão dos que criam no Senhor Jesus Hamashia, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Ou seja, se nós fizermos uma extrapolação, em tão pouco tempo, estamos diante aqui de 8.000 pessoas. Ao longo de 3 anos e meio, é lícito nós supormos, até com sobra, que 144.000 pudessem ter sido convertidos. Bom, era essa a sinopse que me propus a fazer, apenas para rememorar fatos importantes. Voltaremos a falar dos 144.000 ainda hoje, na comparação com o grupo da grande multidão. Então, encerrada essa brevíssima, como diria minha mãe, relembrança, vamos agora para os versos 9 a 17 do capítulo 7. Vamos ler os versos. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus. Isso é muito importante. Eles se prostraram para adorar a Deus, não ao Cordeiro, dizendo: amém. Louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse: esse eu é o apóstolo João. Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram da grande tribulação, que nós vamos estudar detalhadamente mais à frente. E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso,
estão diante do trono de Deus e servem-no de dia e de noite, no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono cobri-los-á com sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono apacentá-los-á e servir-lhes-á de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos voltar, a baldeação já foi feita, vamos voltar para a apresentação do PowerPoint para iniciarmos o ciclo de respostas às perguntas restantes do questionário que vocês receberam lá atrás, porque foi enviado o questionário abrangendo todo o capítulo 7, tanto os 144 mil selados quanto a grande multidão. Então, vocês têm aí o questionário e nós vamos seguir essa ordem das perguntas. Então, vamos voltar aqui ao PowerPoint. Vamos continuar com ele. Então, aí está a primeira pergunta. Ela é a pergunta 9, porque nós já respondemos as 8 perguntas anteriores sobre os 144 mil selados. Então, como devemos entender a expressão grande multidão? E quando começou a ser formada? Não vamos preocupar-nos, como já falei, com detalhes. Isso ocorrerá mais à frente, em outros capítulos mais à frente. Muito bem. A Igreja de Deus, que nós integramos, atual, é formada principalmente pela grande multidão de gentios, como eram chamados na época do Senhor Jesus, de todas as nações. Gentios eram aqueles não judeus, porque estamos todos unidos pelo corpo do Mashiach. Nós integramos o corpo do Mashiach. E é interessante nós comentarmos que, atualmente, há muitos judeus originais de linhagem judaica crendo no Senhor Jesus HaMashiach como o Messias prometido e enviado. E muitos gentios estão fazendo o percurso inverso, aderindo ao judaísmo convencional ou até ao judaísmo messiânico, abandonando os ensinamentos de nosso Senhor Jesus. Próxima pergunta. Uma vez delineada a grande multidão, que somos nós, vamos agora ver a pergunta de número 10. Que sinais distinguem os 144 mil dos participantes da grande multidão? Vamos fazer aqui um comparativo. Os 144 mil, as primícias da Igreja de Deus, são israelitas naturais, de origem. A grande multidão é constituída por pessoas de todas as nações, de todos os povos, línguas. Os 144 mil podiam ser contados. O número está apresentado, 144 mil. A multidão, a grande multidão, é referida como incontável, de tanta gente que a compõe. Então, 144 mil é um número fixo. Grande multidão, ninguém podia contar. Os 144 mil foram assinalados, ou se quiserem utilizar uma palavra que está muito em voga atualmente, foram marcados em tempos de paz. Lembram-se de que os anjos seguraram os 4 ventos, para que não houvesse guerra que interferisse nessa
assinalação. A grande multidão é integrada por pessoas salvas em qualquer época da história. Os 144 mil foram os primeiros, as primícias. A grande multidão começou a ser formada após a assinalação dos 144 mil, porque eles foram os primeiros. Logo depois, o evangelho passou a ser pregado também para as nações. Não vou dar milaprínio aqui, porque é uma pergunta mais à frente. Os 144 mil, como nós já rememoramos, são virgens. A grande multidão contém povos vindos, inclusive do paganismo, de todas as tendências chamadas religiosas. Sim, como nós. Cada um veio de algum grupamento religioso ou esotérico, como é o meu caso. Então, quando nós examinamos passagens que mencionam 144 mil, aqui vai haver um pequeno milaprínio, mas ele me parece encaixar-se bem no que nós estamos conversando. Nós vamos verificar os contrastes claramente existentes entre esses dois grupamentos. 144 mil de um lado, grande multidão de outro. Então, se a gente for lá em Apocalipse 14, nós só vamos dar um pulinho lá e logo voltaremos. Apenas para repassarmos o que está sendo dito sobre esse grupo dos 144 mil. Então, nos versos de 1 a 5 de Apocalipse 14, está escrito assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com suas harpas, e cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Observem que está sendo praticamente repetida a menção a esse grupo. Esses 144 mil são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, de novo, nós tivemos aqui uma descrição contundente a respeito desse contingente de pessoas integrantes dos 144 mil selados. Então, se por um lado, esses 144 mil representam um número circunscrito, definido de israelitas naturais, a grande multidão, repetindo que é incontável, é integrada por pessoas de todas as nações da terra. Os 144 mil foram recrutados em tempo de paz. De novo, volto a dizer, e essa minha insistência deve-se ao fato de que o vídeo ficará postado no YouTube. Eu não estou repetindo para a Igreja de Deus. Os 4 ventos estavam retidos pelos 4 anjos. Então havia paz. Já a grande multidão foi sendo formada ao longo da história, vinda de todos os lugares, de todas as procedências. Então,
Os 144 mil são compostos pelos primeiros judeus ou israelitas convertidos. Então, lá no grupo 144 mil, não pode haver gentio. Gentio é integrante da grande multidão. Esses 144 mil, então, não se contaminaram com nenhuma doutrina espúria, pagã, nunca fizeram parte de nenhuma organização religiosa e a grande multidão, nós sabemos que foi sendo constituída e continua sendo por pessoas de todas as procedências. Vamos para a próxima pergunta. Por que não se pode colocar gentios convertidos entre os 144 mil ou confundi-los com israelitas espirituais? Se alguém, e isso ocorre, há muitas vertentes exegéticas por aí, sendo oferecidas para as pessoas incautas. Se alguém afirmar que os 144 mil são israelitas espirituais, o que é isso? Gentios convertidos? Essa pessoa irá destruir a comparação feita entre os dois grupos, como nós já fizemos, nos versos 4 ao verso 9. Que aqui há uma separação absolutamente clara, cristalina. Não é mencionado no texto que havia um só gentio dentre os 144 mil. Então, eles, 144 mil, representam exclusivamente os primeiros israelitas naturais, que se tornaram seguidores de nosso Senhor Jesus Hamashia. Pergunta seguinte. Biblicamente, qual era a situação do povo gentio em relação a Deus e seu povo, que era a comunidade de Israel? Os gentios estavam separados do povo de Deus. Isso a gente lê em várias passagens, mas eu me lembrei de selecionar uma aqui. Efésios 2, versos 11 a 14. Portanto, diz Paulo, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem o Mashiach, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Jesus Hamashia, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue dele chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Ou seja, inicialmente, como o próprio Senhor Jesus Hamashia afirmou peremptoriamente, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A partir do momento em que se configurou sua rejeição, sua repulsa, consubstanciada no apedrejamento de Estevão, em que nosso Senhor Jesus Hamashia não foi reconhecido, não foi aceito pelos israelitas como o Messias, então o evangelho passou a ser estendido aos gentios. Muito bem. Naquela época, os gentios eram considerados imundos. Palavra feia, mas era assim que eles utilizavam. E
não havia, nem de longe, um bom relacionamento. Talvez não houvesse nem relacionamento, que houvesse uma tensão entre eles e os israelitas. Há várias passagens que demonstram isso. Todas elas estão listadas para vocês lá nas referências adicionadas ao questionário. Atos 10, Atos 11, João 18, Mateus 8. Então, naquela época, tudo no tocante ao sempre eterno Deus era de Israel. As escrituras eram deles. O culto era praticado por eles. As alianças, a lei, as promessas, o próprio Mashiach, tudo era para Israel. Romanos 3 e Romanos 9 mostram isso com perfeição. Então, essa era a situação naquela época. Vamos ver a pergunta seguinte. Que importantes promessas existiam para os gentios desde quando começaram a verdadeiramente participar como povo de Deus? Nós sabemos que o Altíssimo Deus sempre quis, queria, quererá que os homens, as pessoas de todas as nações, o servissem, sirvam e recebessem também as promessas que ele havia dirigido a Israel. Isaías fala muito bem disso nos capítulos 55 e 56. Nos dias do ministério do Senhor Jesus, o judaísmo estava decadente. Era realmente premente a necessidade de uma reorganização. Com sua morte, nosso Senhor Jesus estabeleceu um novo pacto, a renovação da aliança. E, fazendo uma imagem aqui, ele reergueu o tabernáculo de Davi, abrindo espaço para nós, os gentios. Atos 15, Atos 14, Romanos 9, João 10, Amós 9. Porém, ao se revelarem hostis ao Messias e à sua imagem, os israelitas estavam, na verdade, rejeitando toda a pedra angular da promessa de Deus, abrindo mão de sua exclusividade como propagadores da mensagem de Deus. Mateus 21, primeira epístola de Pedro 2, Atos 13. E com isso, eles estavam, na verdade, passando o sacerdócio para as mãos de outro povo. Foi isso que aconteceu. Vamos à próxima pergunta. A quem primeiramente foi dirigida a pregação do Evangelho e por quê? Nós sabemos que no plano de redenção e nova criação, a princípio, a mensagem redentora do Messias deveria ser, e de fato foi, anunciada a Israel. Elenquei várias passagens para vocês lá nas referências. Mateus 10, Mateus 15, Lucas 24, Atos 3, Romanos 1, Romanos 2. E os que aceitaram a fé multiplicaram-se até atingir pelo menos o número de 144 mil. Evidentemente que esse número foi ultrapassado com folga, mas o que está sendo citado aqui para nós é esse quantitativo. Então, esse número dos que aceitaram a fé no Mashiach verdadeiro
o enviado de Deus, plenipotenciário, foi atingido antes da pregação do evangelho para os gentios. E qual foi, só para nossa curiosidade apostólica, doutrinária, bíblica, qual foi o momento inicial da formação da grande multidão? Quando foi? Qual foi o evento que marcou o início da grande multidão? Não se lembra? A conversão do centurião Cornélio. Ele foi o primeiro gentio convertido e batizado, certo? Bom, então, amados irmãos e amadas irmãs, concluímos o exame do capítulo 7. Exame resumido, bem entendido, do capítulo 7 do livro de Apocalipse. Então, os primeiros 6 selos, como nós vimos, estavam cheios de morte, sofrimento, mas esse intervalo é uma mensagem de vida e de esperança para todos nós, demonstrando que o sempiterno Iá protege os fiéis e dá a vida eterna para aqueles que vencem o mundo e, consequentemente, o inimigo a quem foi entregue o governo desse mundo. Então, nós, como crentes inarredáveis de Deus e do Senhor Jesus Hamashia, confiamos totalmente neles e sabemos que Deus nos protege como seu povo que agora somos e nos protege com sua mão onipotente. Na próxima reunião congregacional, prevista para 5/9, estudaremos capítulo 8 desse livro maravilhoso. A irmã Luzia está fazendo uma pergunta aqui. Eles eram os primeiros cristãos convertidos da Igreja de Deus? Não sei se é. Você vai me bater. Sim, eram. É o que eu acabei de falar várias vezes aqui. Eles foram os primeiros convertidos, integrantes da Igreja de Deus. Eles foram convertidos pelos apóstolos. Então, a Igreja Apostólica primitiva, a verdadeira, que nós também agora estamos reavivando, mas a verdadeira Igreja de Deus. Então, na próxima reunião congregacional, nós vamos estudar o capítulo 8. Minha mãe diria nesse momento que seria recomendável a vocês prepararem o lombo, porque a coisa vai começar a ferver. Bom, então nós vamos compulsar a abertura do 7º selo, e esse número, como nós sabemos, é um número emblemático. Ele tipifica, dentre outras coisas, totalidade, completude. Agora vem a totalidade dos juízos de Deus sobre Roma, não mais pagã, e sobre os seus sucedâneos que vieram, porque, na realidade, os impérios que aí estão são Roma com outro nome. Bom, então, se nós tivermos a soberana permissão do sempiterno Iá, o único Deus vivo e verdadeiro, criador de tudo o que há, aqui estaremos para dar continuidade a esse estudo. Amém. Amém.